Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Ferramenta online indica linhas de crédito de acordo com o perfil de cada empresa. No quadro Casa e Conceito, vamos falar de como deixar o ambiente com mais personalidade. Tem dicas com a educadora parental Gabriela Arruda e muito mais. Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, na cidade nós já temos 1.130 casos confirmados. 855 pessoas já foram curadas, foram 66 óbitos. 280 pessoas aguardam resultado de exames e 5.477 casos já foram descartados. Aí você tem um panorama geral do Paraná, do Brasil e também do mundo. Nós fizemos uma enquete no Facebook e eu quero que você acompanhe lá com a gente. Pandemia, você vai precisar recorrer a alguma linha de crédito. Daqui a pouquinho a gente vai conferir isso exatamente. Porque as empresas, elas estão o quê? Buscando se reestruturar para manter as portas abertas durante a pandemia. Uma das alternativas são as linhas de crédito. Porém, qual escolher? Diante dessa dificuldade, o Sebrae Paraná lançou uma ferramenta online gratuita que indica linhas de crédito de acordo com o perfil de cada empresa. Para explicar melhor sobre isso, como funciona, eu vou receber ao vivo aqui nos nossos estúdios o consultor do Sebrae, André Azevedo, e também o advogado, Dr. Jossam Batistucci. Você pode já enviar sua pergunta para mim pelo facebook.com/tarobalondrina ou pelo nosso WhatsApp 3315-1313. Bom dia, é um prazer recebê-los. Bom Dr. dia. Jossam. Tudo bem? Tudo bem? Em primeiro lugar, afinal de contas, que linha é essa que o Sebrae está lançando? Porque eu tenho certeza que muita gente está interessado. Quem pode recorrer a esse tipo de linha de crédito? Bom dia. Bom dia. Na realidade, é um serviço digital que o Sebrae Paraná lançou de acesso a crédito. Um serviço, uma plataforma digital onde constam, a gente lista todas as linhas que são disponíveis no mercado para os empresários nas diversas categorias que eles têm. O MEI, que é o microempreendedor individual. Pode, o MEI a microempresa, que tem faturamento até R$360 mil por ano. Tá. A EPP, empresa de pequeno porte, que tem faturamento até R$4.800.000 por ano. Tá. Você trouxe umas imagens, né, pra gente ver? Vamos ver mais ou menos como é que funciona, pra gente poder explicar para vocês o que é exatamente. Então, o propósito da ferramenta, né, conforme eu comentei, ele é um serviço digital de orientação ao crédito. E ele serve justamente para nós listarmos quais são as linhas disponíveis de acordo com o perfil do empresário e com a finalidade que ele quer buscar o recurso. São todas as linhas que estão disponíveis no mercado, no geral? Todas as linhas que estão disponíveis no mercado de forma geral, entre todas as instituições financeiras. Tá, ok. Para capital de giro, para investimento. É como se fosse um buscador de linha de crédito. Exatamente. Para a gente facilita, né, doutor Jossam? Bom dia. Bom dia, bom dia. As empresas, elas precisam ter oxigênio, né, para poder ter o fôlego suficiente, poderem trabalhar, investir, contratar e assim por diante. Inclusive, um cliente empresário importante que a gente tem, ele relata exatamente isso. Olha, a empresa precisa ter oxigênio. É uma empresa de um grande porte, ela não se enquadra nesse perfil, mas é o perfil do empreendedor, do empresário, que precisa ter liquidez, né, para não precisar, corromper ou corroer o seu próprio fluxo de caixa, enfim, o seu capital próprio, né? Então, toma um empréstimo e nesse caso específico também para microempresa, empresa de pequeno porte, isso é muito importante, na medida em que elas são as grandes empregadoras, né, de toda a população. Sim. Então, são elas que efetivamente, junto com o MEI e outros formatos, é que fazem, na verdade, a capilaridade do fluxo de trabalho, circulação de riquezas, empregos e assim por diante. A gente tem mais uma lauda aqui, vamos mostrar como que acessa. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque para a gente poder buscar isso, a gente fica tempo de por onde que eu vou começar? Não precisa nem sair de casa ou nem do escritório, você faz tudo no celular, tudo digitalmente. Perfeito, isso, né, André? Perfeito, isso mesmo. Por isso que nós falamos que ele é um serviço digital. Justamente para não precisar o atendimento presencial. Então, de que forma que vai acessar? Ele entra na nossa página www.sebrae.com.br/crédito. Tá. Acessando lá, ele vai ter a página já para fazer a inscrição dele. É só para a gente ter os dados dele
até para nós mantermos um histórico depois de relacionamento, não tem custo nenhum. Ok. A hora que ele faz o cadastro, que já habilita ele para acessar outras informações gerenciais dentro do site do Sebrae Paraná, ele já fica habilitado para estar trabalhando dentro da plataforma, dentro do serviço digital. Ok, nós temos mais um slide, pode passar. Então, Vamos a partir do momento que ele faz o cadastramento, a próxima etapa é ele colocar o perfil da empresa. Ele pode ser pessoa física informal, Exato. pode ser MEI com faturamento de até 81 mil por ano, microempresa, pequena empresa, pode ser um produtor rural, pode ser caminhoneiro. Pode. Caminhoneiro, empresário individual. Pode ser EIRELI, pode ser empresas exportadoras, média empresa, profissionais autônomos e aí vai. Então você vai se classificar. É o seu perfil. É fácil, né? Ele é bem intuitivo, clicar, né? Não tem segredo. Ele só vai clicar ali na bolinha que está disponível e já seleciona o perfil. Pode passar para o próximo. Vamos lá. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, ele marcar qual é a finalidade do crédito que ele quer. Então, se ele quer, por exemplo, um crédito para capital de giro, se é uma linha específica para exportação, se é uma linha para inovação. Ali está crise Covid. Porque nós temos linhas que são específicas, que foram abertas especificamente para atendimento à crise. São linhas que têm um direcionamento específico. Tá. Como, por exemplo, a folha de pagamento, né, que foi uma linha disponível. Entendi. Ela tem um direcionamento específico. Então, a finalidade desse... Para que ele quer utilizar aquele crédito? Para que ele quer? Qual a finalidade do crédito? Se é para investir, se é uma garantia, se é um microcrédito, se é misto, se é Pronaf, se é para exportação. Exatamente. Para fiança, para financiamento de vendas, capital de giro e por aí vai. Ótimo. Exato. Próxima etapa, qual seria? A partir do momento que ele faz isso, Pronto. faz a seleção, já virão as resultados. linhas. Já vem o resultado. Ele fala assim, mas e André, o que eu faço? Veio o resultado. Vai clicar e ver a linha. Tá. E ele vai ser direcionado para a instituição onde tem as informações sobre essa linha e para ele poder dar continuidade nessa busca de informações que ele está precisando. Então, conforme você comentou inicialmente, ele é um grande buscador. É um buscador, Nós colocamos em um local único todas as linhas disponíveis. Porque, às vezes, o empresário, o que nós percebemos através das nossas pesquisas, é que o empresário tinha dificuldades, às vezes, para localizar quais são as linhas que eu tenho à minha disposição, que bancos que estão operando. Então, nós unificamos, colocamos tudo em uma ferramenta única, digital, Sim. para que o empresário, ou mesmo o autônomo, o MEI, possa fazer essa busca da linha ideal. É um facilitador, né? Isso facilitador. É maravilhoso, a gente precisa nesse momento. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar aqui para mim, 3315-1313, ou então você pode também fazer a sua pergunta via Facebook. Doutor Jossam, quais os cuidados que esse empresário, micro, MEI, seja o que for, na hora que ele estiver buscando essa linha de crédito, que ele deve tomar? Sara e André, essa linha de crédito ela é muito importante. Tá. Pelo seguinte, sempre tem no âmbito econômico uma premissa muito importante, que é trocar uma taxa de juros cara, um financiamento caro por um mais barato. Sim. Então é um momento muito adequado e esse serviço do Sebrae online, ele realmente é um facilitador muito grande para isso. Além disso, ferramentas importantes, como por exemplo esse acesso a crédito, que é uma política inclusive mundial, né, de soluções nesse momento de crise, ela permite com que este empresário não fique inadimplente. Isso é fundamental, não apenas inadimplente para com os seus empregados, mas também inadimplente para com o locador do imóvel ao qual ele utiliza, para com o fornecedor que precisa continuar produzindo e entregando. Então, esta situação de impedir o inadimplemento, juridicamente ela é muito importante, porque ela mantém a solvência, ou seja, a condição útil e suficiente para a atividade se desenvolver. E os cuidados que efetivamente o empresário tem que ter é ele, evidentemente, ter condições de honrar isso depois, né, porque ele vai tomar um empréstimo, evidentemente, e ele poder celebrar depois, na hora de resolver tudo isso, ele poder celebrar acordos documentados por escrito junto aos seus fornecedores, enfim, quando ele vier a renegociar. Então, todos os cuidados para que ele possa formalizar
ter os cuidados com o cumprimento das obrigações propriamente ditas para com o financiamento e quitando as dívidas que de fato são mais caras. Então ele tem um viés econômico nisso, de solução. Juridicamente ele precisa formalizar tudo isso, né, a fim de não ficar no plano verbal apenas. Então se ele conseguiu, por exemplo, um desconto em razão de um pagamento que ele venha fazer, ele documenta esse desconto. Ele pode muitas vezes pegar a linha de crédito para propor até mesmo uma quitação à vista de uma dívida que ele tem parcelada e aí conseguir realmente uma economia muito grande, mas tudo documentado. Então, se vai fazer um distrato, uma quitação antecipada, uma economia de juros, tudo isso, de fato, muito documentado para que se tenha de maneira muito clara, agora e para frente, se necessário for, se precisar aprovar aquilo que foi efetivamente negociado. Perfeito. Se você tiver dúvida, manda para mim, 3315-1313, já tem gente fazendo pergunta. Vamos ver aqui? O Gerson, do Jardim das Américas, perguntou o seguinte: eu sou MEI, eu posso recorrer à ajuda do Pronamp? Pode falar. Sim. Pode. O Pronamp, ele também, o MEI é um dos públicos alvo atendidos pelo Pronamp. Inclusive, no momento, por enquanto, a única instituição financeira que está operando o Pronamp é a Caixa Econômica Federal. Tá. E disponibiliza o recurso para o MEI a partir agora do dia 30, terça-feira da semana que vem. Tá. Tem outras instituições que também se comprometeram a começar a atuar a partir do dia 30. Então, nós recebemos a informação do Banco do Brasil, se não me engano, o próprio Bradesco, começa no dia 30. Por enquanto, a linha Pronamp ela está disponível para as microempresas que estão optantes pelo Simples. Tá. E a partir do dia 23 para as que não estavam optantes pelo Simples. E agora, dia 30, passa o MEI. Então, o MEI ele é público-alvo, sim, tem direito a buscar o Pronamp. Ele é do programa, um programa nacional, né? Do governo federal, né? Recente, apoio. né? Agora, realmente. E quem que pode solicitar esse crédito para o Pronamp? O micro, pequeno, todos também podem? Mesma coisa? O micro, o pequeno, a média empresa já não entra. Tá. Ela está mais focada para micro, EPP e MEI. Né? São essas três linhas que são direcionadas para o Pronamp. Mas assim, abrange a imensa maioria de todos os empreendedores, né? Sabe que as muita empresas de gente... pequeno porte faturam até 4.800.000 por ano. Ok. Então, isso é um faturamento realmente muito significativo. E abrange provavelmente aí 90%, 95% ou mais de todo o empresariado brasileiro. Sem dúvida. Principalmente quem é MEI, um micro ou autônomo, que nunca teve que abrir uma linha de crédito, fazer um empréstimo, fica um pouco assustado, preocupado nesse momento. Nossa, eu vou ter que fazer isso. Daí você fala assim, mas por que eu faria isso? Para você não entrar, de repente, num cheque especial, acabar se endividando mais, ou você ficar inadimplente, de repente sofrer alguma ação jurídica, e por aí vai, tantas outras coisas, né? Então, acho que é importante, às vezes, a gente fazer essa conscientização de realmente, é o momento, o governo e vários órgãos estão apoiando, facilitando essas linhas de crédito. Óbvio que cada um tem as suas exigências, a gente tem que se adequar, se encaixar, mas isso é para beneficiar nós como pequenos microempresários, né? E Sara, se você me permite, eu vou fazer um gancho no comentário do doutor, que é a questão da solvência, que ela é muito importante, do estar adimplente, estar em dia com as dívidas. Tá. Porque se o empresário entrar com restrição, isso vai ser um limitador para ele ter acesso a crédito. Infelizmente, se hoje o empresário estiver com restrições... Ele já não consegue. Ele vai ter muita dificuldade para conseguir. É lógico que aí entra o relacionamento que ele tem com a sua instituição financeira, com a sua instituição de crédito, mas dificulta bastante. O governo tem flexibilizado algumas situações, por exemplo, as dívidas junto ao próprio governo, fundo de garantia, tributos, né? Isso, ele pode entrar, se ele não tiver os cuidados, num círculo vicioso, né? Onde um problema de inadimplência acaba gerando outros problemas. É importante que foi aprovado no Congresso Nacional, agora recentemente, ainda nem está em vigor, está junto ao presidente da República para sancionar ou não, uma lei que suspende os protestos e negativações e que impede, inclusive, né? Só que isso está ainda em matéria a ser sancionada ou vetada. Então, a gente precisa, de fato, aguardar para ver o que vai acontecer junto à presidência da República. Mas é uma probabilidade muito grande que venha se configurar. E isso libera, muitas vezes, né, problemas que hoje a gente vê de crédito. E o crédito permite, de fato,
fazer com que a atividade possa continuar, possa ser mais promissora, etc. Tem um ponto, Sara e André, muito fundamental, que a gente vê no dia a dia, e isso pode repercutir daqui a alguns anos, que é quando um sócio, por exemplo, de uma empresa dessa, venha a sair desse negócio, venha a sair da empresa, muito provavelmente a responsabilidade pessoal dele e dos bens dele, portanto da família dele de certa forma, ou em parte pelo menos, vai ficar atrelado a esta negociação. Os contratos bancários de financiamento, além da empresa em si como devedora, também tem os sócios como avalistas da operação. E isso é importante, porque o que a gente vê muitas vezes, além de pessoas que ficam assim um pouco na informalidade, saem da empresa e às vezes nem alteram o contrato social junto à junta comercial, eles esquecem de operações diversas, como o fiador na pessoa física junto ao contrato de locação, a questão de avalista, por exemplo, junto a contratos de financiamentos. E isso tudo depois, se a empresa ficar inadimplente, o que vai acontecer é que vai cobrar dele, da pessoa física, né? Então, ele deve formalizar a saída lá na frente, se ele vier a sair de fato. Então, ele tem que registrar isso num contrato de compra e venda das cotas muito bem feito, registrar a alteração societária na junta comercial, exigir as alterações dessas dívidas e substituição. Exigir de quem? Do banco, dos terceiros? Não, tem que exigir da empresa da qual ele está saindo e dos sócios que ficam, para que eles promovam a substituição. Daí é possível, seja por trocando um crédito por outro, etc. Então, são preocupações e cuidados que, conforme você havia me perguntado, que o empresário tem que ter, eu havia respondido do momento, mas também lá na frente, daqui um ano, 2 ou 3, ele não pode se esquecer que tem obrigações a qual ele muitas vezes até a esposa ou o esposo, né, depende de quem é o sócio ali, assina pessoalmente. É um cuidado que a gente vê que as pessoas esquecem. Exatamente. E depois lá na frente começam a dar problema. Tudo Perfeito, isso. doutor Jossam. A gente está recebendo hoje aqui ao vivo o doutor Jossam Batistucci, advogado, e também André Azevedo, que é consultor do Sebrae Paraná. A gente está falando sobre linhas de crédito para pequenos, microempresários. A gente está com pergunta no WhatsApp, vamos responder? Porque o pessoal está com dúvida, todo mundo preocupado. Ele não quis se identificar, mas a pessoa mandou assim, ó. Eu estou com o nome no Serasa. Será que mesmo assim eu posso recorrer a uma linha de crédito para minha empresa? Nós acabamos de falar sobre isso, né, agora há pouco. Ele vai ter mais limitações. Lógico que depende do relacionamento que ele tem junto ao banco onde ele já movimenta. Por isso a gente sempre orienta que busque inicialmente o banco aonde já tem o relacionamento, porque ele tem um histórico de pagamento, o gerente já sabe como que é o histórico positivo desse cliente, mas a restrição, infelizmente, ela limita consideravelmente o acesso ao crédito. O que pode acontecer também, Sara, é que por meio do advogado dessa pessoa, ele procure demonstrar ao agente financeiro, né, ao gerente da conta, etc., o motivo dessa negativação ou protesto. Pode ser que é um protesto indevido, a gente vê isso muitas vezes. Acontece, E aí né? o empresário faz o quê? Entra com uma ação, por exemplo, e vai provar lá ao juiz. Perfeito. Então, mesmo que o juiz, às vezes, não conceda uma medida liminar para sustar ou suspender este protesto nesse momento, pode, eventualmente, demonstrando a boa-fé, os documentos, ele poder mostrar ao gerente de que, de fato, ele é um bom pagador, o histórico, como o André bem falou. Veja que não necessariamente ele está excluído dos acessos a diversas linhas de crédito, mas ele pode ter, às vezes, uma taxa mais cara. Então, ele pode ter um custo para o crédito mais caro em razão da negativação que ele tenha, né? E aí, enfim, em diversos programas, né, e cenários, isso acaba acontecendo. Ou até mesmo se ele tiver um score, né, uma taxa muito baixa, no inverso, que é o cadastro positivo, ao invés apenas do cadastro negativo. Mas ele comprovando, muitas vezes, com documentos ou mesmo com uma ação judicial em andamento que ele promova, ele consegue, muitas vezes, comprovar que ele, de fato, é um bom pagador e que, às vezes, foi um erro de terceiros, né? E aí ele pode, enfim, ter acesso da mesma maneira. E, doutor, se me permite, até complementando, que é muito importante, é o momento também de tentar buscar renegociar essas dívidas, não só o crédito. Porque a renegociação, ela pode ser que neste momento não habilite ele para o crédito, mas vocês conseguem suspender imediatamente um protesto, por exemplo. Se for renegociado, você consegue, vamos supor, você não é mais devedor. Você tem uma dívida, mas ela não está inadimplida, ela não está sem pagar. Você tem uma programação futura, o que te libera, né? Você quita processos judiciais, por exemplo, levanta negativações ou protestos que tenham. Então, você consegue ter uma condição de solvência muito melhor. Maravilhoso. A gente fez uma enquete, a gente colocou no Facebook. Coloca aí pra gente, vamos ver?
Coloca aí então, Facebook, a nossa enquete. A gente perguntou o seguinte para as pessoas. Pandemia, você vai precisar recorrer a alguma linha de crédito? E as pessoas votaram. 199 pessoas já votaram. Vamos ver como é que tá. 84 disseram que sim, 116 que não. Já é bem significativo, é quase meio a meio, na verdade. E é um bom sinal, é uma boa sinalização. Mostra que as empresas, de forma geral, têm uma estruturação que não estão dependendo do crédito. E lembrando, né, doutor Sara, que o crédito ele não vem só para uma necessidade de caixa. Como o senhor bem falou no início, o crédito também pode ser e deve ser estudado como uma opção de recurso para a retomada, para eu alavancar os meus negócios posteriormente. Uma opção, não é uma obrigação. Sim. Há muitas oportunidades, né, certamente surgindo. As pessoas vão continuar demandando, talvez com mais dificuldade financeira, mas vão continuar demandando alimentação, vestuário, passeio, lazer, entretenimento e todos os outros setores da economia. Então, quem estiver com condições de investir, de prestar um serviço melhor, um serviço diferente e agora adequado a essa economia, igual o Marco Komura esses dias falou aqui, né? Economia de baixo toque, né? Um abraço ao Marco Komura, um amigo nosso também. Então, veja, as pessoas podem ter realmente condições de se alavancar agora e em consequência, toda a economia do país, todas as condições sociais acabam melhorando. Para facilitar mesmo a nossa vida, para a gente não deixar fazer aquela bola de neve que a gente tanto teme. Para a gente encerrar, André, queria só que você falasse um pouquinho, porque assim, o Sebrae, além de oferecer esse portal, né, que é gratuito, que você vai, de repente, identificar qual linha de crédito seria melhor para você, ele também presta uma assessoria para a pessoa, né? Indica qual seria a melhor linha de crédito? Não só isso, toda a parte de orientação empresarial referente à gestão do empreendimento, nós damos o apoio. E é importante reforçarmos que esse apoio hoje, ele é digital, ele não é presencial ainda, né, mas ele está presente em todo o estado. Mas ele é gratuito? Gratuito. Isso é importante. Então, nós temos como dar orientação à pessoa que quer buscar um empreendimento, que ainda não é empresário, como ao empresário que já tem a sua empresa constituída. Gratuito. Então, só ligar no nosso 0800 570 0800. Lá vai ser direcionado pelas diversas unidades que nós temos no estado. O site do Sebrae Paraná também, que é o sebraepr.com.br. Lá é possível identificar outros canais de atendimento que nós temos, como onde estamos presencialmente. E nos procurem. Nós temos como auxiliar, não só na questão do crédito, mas também buscar em outras condições, em outros caminhos que o empresário pode tomar, outras alternativas. Por exemplo, de repente pensar uma nova forma de trabalhar o modelo do seu negócio, pensar em parcerias, porque não é só questão do crédito, do acesso ao crédito, mas alternativas para você transformar o seu negócio digital, né? Porque muita coisa mudou. Doutor Jossam Batistucci, é um prazer recebê-lo. As portas estão sempre abertas. Um abraço para o Fábio Luporini. Obrigada, André Azevedo, consultor do Sebrae. Agradeço ao Sebrae, Fabrício, Bianchi, todo mundo lá. Muito obrigada mesmo, viu? Todos nós, de alguma forma, estamos sendo atingidos pela pandemia do coronavírus. E as empresas, principalmente as menores, estão lutando com muitas dificuldades. E você, consumidor, pode ajudar comprando no comércio local. É hora de prestigiar as empresas da nossa cidade. Quando você compra no comércio local, você faz o quê? Você fortalece a economia da sua cidade. Você contribui para a preservação dos empregos e, assim, ajuda na geração de renda, que movimenta toda a nossa economia. Mas, para que o nosso comércio continue aberto, é importante, gente, que você ajude tomando cuidados essenciais. Seja responsável ao sair de casa, use sempre máscara, higienize as mãos com frequência e use álcool gel. Mantenha o distanciamento social. A sua atitude pode salvar a sua vida, a vida de quem você ama e ajudar a manter o comércio aberto, a economia funcionando, o emprego e a saúde de todos nós. A nossa cidade agradece. Chegou a hora do nosso Minuto Haskell. Janaína Castro, é com você. A linha queridinha da Haskell, a que tornou a Haskell conhecida em todo o Brasil. Já vai fazer quase 20 anos. É a linha Mandioca. A linha Mandioca foi desenvolvida com a mais alta tecnologia aliada a ativos exclusivos. É rica em vitaminas e nutrientes essenciais ao fortalecimento e crescimento dos fios.
A linha contém um extrato de mandioca, que é rico em vitaminas A e C e minerais essenciais à saúde dos cabelos. Traz também em sua formulação o óleo de mamona, que fortalece os fios e tem alto poder hidratante, além da vitamina E, que é um antioxidante que combate o envelhecimento dos cabelos. E a Haskell, pensando em tudo, colocou tudo que a gente precisa nessa linha, né? Tem shampoo, condicionador, máscara, um finalizador que é termoprotetor e termoativado, um complexo de vitaminas e um reparador de pontas. Completinha. E, gente, não se esqueça, não aceite imitação. A linha mandioca original e a primeira do Brasil, somente da Haskell. Por quê? Porque é simples, é natural, é Haskell.